Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Professora Gorete Wozniak que vos fala. Estamos aqui para uma aula de geografia e vamos aprofundar os nossos conhecimentos sobre algumas características específicas do Nordeste. Vamos falar sobre os sítios arqueológicos do Nordeste. O que tem de importante, quais são as referências em relação à ocupação, por exemplo, do Nordeste por populações antigas. Que marcas essas populações que ocuparam essas áreas deixaram para nós entendermos na atualidade? Quais são essas áreas que nós chamamos de sítios arqueológicos e que guardam essas referências e, portanto, têm que ser preservadas? É importantíssimo pensar que o que aconteceu no passado, populações antigas, são referências, trazem características até nossa, até a atualidade. E aí servem para a gente entender até mesmo muita coisa do que nós temos no espaço geográfico hoje. Daí a importância dessa referência histórica dos sítios arqueológicos, né? E aí vamos pensar juntos ali no objetivo da nossa aula. Entender o que são os sítios arqueológicos, bem como a sua importância histórico-geográfica, localizar os principais sítios arqueológicos da região Nordeste do Brasil. Então, a gente entender o que são essas áreas, quais as características que pode ter um sítio arqueológico e quais são os principais que estão presentes no Nordeste, o que eles trazem de características desses povos antigos que viveram nessas áreas. Então, é importante a gente refletir sobre. E aí, 3 perguntinhas para iniciar essa nossa reflexão. O que são sítios arqueológicos? Como localizar esses espaços e qual a sua importância? Que características são identificadas, estabelecidas, que estudos são feitos para que se determinem essas áreas, né? Se delimitem essas áreas, esses sítios arqueológicos. Você sabe se no teu local de vivência, no teu município, tem algum sítio arqueológico, tem alguma característica nesse sentido? Vamos entender juntos o que são eles, então, e quais os principais do Nordeste, ou pelo menos alguns exemplos de sítios arqueológicos do Nordeste? Vamos lá, então. Começando ali pela explicação do que são os sítios arqueológicos. Porque para a gente saber, esses são importantes ou não, nós temos que entender o que são esses sítios, né? E aí dizemos ali que um sítio arqueológico é um local onde foram encontrados vestígios de ocupação humana, seja uma ocupação antiga ou mais recente. Então, as populações, as pessoas em geral, que ocupam um determinado espaço, desenvolvem suas atividades e deixam marcas nesses espaços. E essas marcas podem ser importantes para o entendimento da história da humanidade. Quando elas são importantes, a gente estabelece ali que essa área é um sítio arqueológico. E aí sim é destinado para o estudo e para o entendimento de como viviam essas populações, quais eram seus modos de vida, seus hábitos, seus costumes, através dos vestígios deixados, dessas marcas deixadas nesse espaço geográfico. Não é qualquer lugar com vestígios que são registrados ali como sítios arqueológicos, mas apenas aqueles que apresentam importância científica para entender a história da humanidade. Então, não é toda a área que tem vestígios que é estabelecido ali um sítio arqueológico, mas aquelas que nos ajudam a compreender essas populações antigas que viveram nessas áreas e servem de referência científica ali para esse entendimento. Então, estabelecendo uma diferença ali do que são essas áreas, né? Os sítios arqueológicos, eles são espaços que guardam diversas relíquias da própria evolução, eles revelam essa evolução da população humana, da história humana, né? Então, são locais onde viveram pessoas, deixaram suas marcas de alguma maneira e que podem ser estudadas e servem de entendimento para entender essa evolução da própria história humana, né? Caracterizam ali a organização ou modo de vida desse povo, como esse povo vivia e como ele organizava suas atividades. Isso pode estar mostrado ali nos vestígios encontrados nesses sítios, né, nessas referências. No Nordeste, nós temos diversos sítios arqueológicos espalhados ali pelo sertão nordestino, tá? A linguagem oral era a principal forma ali de passar a cultura, de repasse da cultura de geração em geração,
dos povos antigos era feita na forma oral. Entretanto, alguns grupos passaram a deixar registro das suas atividades cotidianas, crenças e relações no meio em que viviam. Então, são essas referências que servem para o estudo científico de como esses povos viveram e as influências, né, que pode-se ter na atualidade desses povos antigos, dessas referências antigas, desses vestígios deixados ali, né? Foi assim que surgiram, então, é assim que surgem os sítios arqueológicos, nessa busca, né, dessas referências deixadas por essas populações antigas. Então, características bem relevantes ali para a gente entender. E aí vamos conhecer alguns sítios arqueológicos do Nordeste e quais são as referências que eles trazem, né? Como a Serra da Barriga, que é localizada no município de União dos Palmares, em Alagoas. Entre os séculos 17 e 18, negros, brancos e índios organizaram a República dos Palmares. Então aqui, atividades, né, sociais relacionadas nesses espaços estão representadas por essas características nessas áreas e devem ser conservadas, devem ser mantidas, guardadas. É uma referência histórica importante da população que viveu naquela área, certo? Começou a constituir-se em 1630, durante o período ali de lutas com holandeses e da economia do cultivo da cana-de-açúcar ali, da economia canavieira, né? Então é nesse período que se inicia ali, que se começa a constituição da República dos Palmares e se travam lutas, inclusive, com os holandeses que queriam ocupar essas áreas, né? No século XVIII, estabeleceu-se na Serra da Barriga o Quilombo dos Macacos, que era sede do Quilombo dos Palmares. Então, essas organizações sociais desses povos antigos que são referências até hoje para o entendimento da história desses locais, né? A população desta área ali chegou a 30 mil pessoas agrupadas em povoados. Em torno de cada um deles existia uma área de agricultura e pecuária. Então, aqui nós temos as referências de atividades que eram desenvolvidas por esses grupos. Eles desenvolviam a agricultura, desenvolviam a pecuária nessas áreas, que eram ocupadas ali por esses grupos, né, esses povoados diferentes nessa área, onde todos trabalhavam, não podendo lutar contra o exército e contra as armas bélicas. Esses grupos que viviam nessas áreas tinham que travar lutas com quem queria invadir, ocupar essas terras, ocupar essas áreas, né? Mas não podendo lutar, né, os quilombolas palmarinos foram exterminados em 14 de maio de 1697. Infelizmente, a gente tem uma parte ali da história que não é positiva nesse sentido das referências históricas que a gente tem, né? Ainda se conservam nas proximidades da serra as últimas pedras das trincheiras que abrigaram, né, esses povos ali durante as lutas. Então, são essas marcas deixadas do cotidiano, do modo de vida, das lutas, né, dos conflitos que essas populações travaram ali na ocupação do espaço geográfico. É isso que é importante para nós, entender como essas áreas estavam ocupadas por população humana e a partir desses vestígios, né, como tudo acontecia ali naquele espaço geográfico. Atividadezinha para vocês pensarem um pouquinho a respeito dessa primeira parte. Considerando os estudos sobre os sítios arqueológicos, responda qual a importância de conservar esses locais e as características originais presentes neles. Então, é importante conservar os sítios arqueológicos? Por quê? Porque é importante deixar ali as características originais, essas marcas deixadas por esses povos antigos nesses locais? Reflitam e respondam e nós voltamos em seguida com a correção.
Voltamos com a correção da atividade, então ficou a pergunta para vocês refletirem e escreverem a resposta. Por que é importante conservar essas áreas de sítios arqueológicos, as características originais? Como nós poderíamos escrever, então, vamos ver juntos ali. É um local onde foram encontrados vestígios de ocupação humana, seja uma ocupação antiga ou mais recente. Portanto, apresentam importância científica para entender os modos de vida dessas populações antigas, as características deixadas por eles são presentes nesses sítios arqueológicos. Daí a importância de se conservar essas áreas para que esses estudos possam ser realizados também. Então, a própria história da humanidade, né, depende, para a gente entender o hoje, depende dessas referências antigas, dessas referências históricas que são encontradas ali nessas áreas de sítios arqueológicos. E aí vamos continuar conhecendo um pouquinho mais sobre esses sítios do Nordeste, né? Onde eles estão e que características eles têm. Como que a geografia pode entender todas essas características. A área onde é ocupado, onde foi ocupado por essas populações antigas e os modos de vida, as referências culturais dessas populações, né? Os sambaquis são os sítios mais estudados e encontrados na região norte, principalmente na ilha de São Luís, no Golfão Maranhense e no litoral oeste. Então, na porção norte ali do Nordeste, né, vamos dizer assim, a gente vai ter essas referências ali das formações dos sambaquis, que são sítios arqueológicos que estão presentes mais em regiões litorâneas, tá? A palavra sambaqui é derivada de Tambaequi, que na língua tupi significa monte de conchas, justamente por ser ali em áreas litorâneas e ter os hábitos e costumes, né, dessa população serem relacionados ao que o mar tinha disponível nessas áreas de litoral. Então, o nome é dado nesse sentido, né, monte de conchas. Funcionam como área de moradia, acampamentos sazonais, ou seja, por algum período, né? E locais de sepultamentos. Os sambaquis foram habitados por populações que os arqueólogos denominam como grupos pescadores, coletores, caçadores. Aqui nós temos a referência das atividades desenvolvidas por essas populações nessas áreas de sambaquis. Eles pescavam, eles coletavam da natureza e eles eram caçadores, que viviam da exploração de ambientes estuarinos, ou seja, os rios, nas áreas ali onde os rios desaguam no oceano, formam o que a gente chama de estuário, né? Então eram nessas áreas que viviam essas populações, certo? E aí, o que eles desenvolviam de atividade era a pesca, a coleta e a caça, certo? Esses grupos que viviam nessas áreas. Aqui nós temos a localização geográfica de alguns sambaquis ali no Maranhão, né? Então aqui temos lá São Luís, a capital, e aqui está mais ampliado, então, para a gente identificar onde estão os principais sambaquis ali registrados nesta área, tá? Só para a gente saber, então, onde estão esses vestígios dessas populações antigas ou dessas áreas ocupadas por essas populações antigas, as marcas deixadas por eles ali, né? O que são encontrados nesses sambaquis, nesses sítios arqueológicos? São detectadas ferramentas em pedra, fragmentos de recipientes cerâmicos, vestígios de alimentação, marcas de fogueiras, restos de alimentação, adornos feitos de ossos, dentes, pedras, conchas, etc. Ou seja, é um conjunto de objetos e coisas que são encontrados ali que levam ao entendimento de como essas populações viviam nessas áreas e como elas desenvolviam e organizavam suas atividades. Qual era o seu modo de vida, né? Pesquisas recentes atestam que a ilha de São Luís estava plenamente ocupada por populações há 6.000 anos. Então essas áreas, segundo esses estudos, estavam ocupadas por essas populações antigas há 6.000 anos atrás. Vejam que é uma referência ali muito importante, né, para a gente entender esses vestígios, essas marcas deixadas por essas populações. Aqui a gente tem uma característica, né, desses sambaquis do Bacanga, fogueira evidenciada no sambaqui com restos faunísticos, carvões e recipientes cerâmicos. Provavelmente ali um local onde eles aqueciam alguma coisa ou cozinhavam alguma coisa, né? Por ter esses
restos ali de características de onde tinha fogo, carvões e recipientes cerâmicos onde eles colocavam talvez os seus alimentos, né, a partir dos estudos apresentados. Então são características importantes da gente entender o que esses sítios arqueológicos trazem de referência, e é um estudo, um trabalho minucioso para entender toda essa questão histórica ali dessas populações antigas que ocuparam essas áreas, certo? Existem diferentes tradições em relação às pinturas rupestres desses povos antigos que ocuparam essas áreas do Nordeste, que hoje são sítios arqueológicos. Nós dividimos em dois tipos as tradições, Agreste e Nordeste, né? A forma de entender essa teoria é observando as diferenças entre os vários desenhos rupestres encontrados. Então, analisando os desenhos rupestres encontrados em vários pontos ali de sítios arqueológicos do Nordeste, se estabelece uma diferença entre eles e se classifica em tradição agreste e tradição nordeste. Vamos entender um pouquinho o que é cada uma delas, né? Então, nós vamos ter ali a tradição agreste. Por que ela recebe esse nome? Porque ela foi caracterizada pela primeira vez no sítio no Agreste pernambucano. Por isso foi dado esse nome. Não muito distante ali da região de Catimbaú. As pinturas dessa tradição são mais recentes, cerca de 2.000 anos. As pinturas da tradição agreste são estáticas, ou seja, elas não têm nenhum movimento. A característica principal dessas pinturas é que elas são estáticas, você não consegue observar movimentos na imagem representada ali por essas pinturas rupestres dessa tradição agreste. E são difíceis de serem interpretadas também, em função de não haver ali um movimento e muitas vezes figuras mais abstratas, que não dá para entender o que estava sendo representado ali necessariamente. Então, são essas características ali da tradição agreste. Já a tradição nordeste inclui pinturas que datam ali entre 8 e 10.000 anos, então são mais antigas, né? E que foi caracterizada pela primeira vez na Serra da Capivara, que é uma região ali de sítio arqueológico, por meio de pesquisas, né? Então, vários pesquisadores vão a essas áreas para desenvolver estudos e entender como viviam e que características tinham essas civilizações antigas, né? Entre as principais características da pintura da tradição nordeste é o movimento. Então, qual é a principal diferença entre a tradição agreste e nordeste nas pinturas rupestres? É que a agreste é estática, parada, não dá para você observar movimento. E a nordeste tem movimento, então a imagem aqui do lado dá para a gente perceber essas características. É um animal se movimentando, são pessoas se movimentando, representadas ali pela pintura rupestre. Então se estabelece ali a diferença entre uma e outra, né? Que nós vamos ter dessas duas tradições. Aqui nós temos uma vista aérea da Serra da Capivara, que também é uma área de estudo dessas ocupações antigas, dessas populações antigas que ocuparam essas áreas do Nordeste, né? E o que eu tenho de referência ali? Entre outras coisas, na Serra da Capivara, parte da Caatinga, que é um bioma 100% brasileiro, ou seja, só tem no Brasil, só ocorre no Brasil, é específico, né, do Brasil. Tem mais biodiversidade do que a Europa inteira, e ela é, né, a Serra da Capivara, uma combinação de paisagens lindas e de muita arte rupestre. Então existe uma referência ali arqueológica de estudo, né? São sítios, são locais onde viveram populações antigas, onde teve uma ocupação humana antiga e que ficaram essas referências através ali da arte rupestre, né? Ali no final da década de 1920 foram encontrados restos humanos com um pouco mais de 13.000 anos. Os ossos estavam ao lado de fósseis de mamutes, comprovando que já existiam humanos nas Américas durante a última glaciação e que os nossos ancestrais caçavam seres na Era do Gelo. Olha que referência histórica interessante da gente entender, né, em relação às Américas e ao próprio território brasileiro, né? Na região Nordeste, nós temos nesses sítios aqui na Serra da Capivara essas características que mostram toda essa história da antiguidade ali. Então, extremamente importante a gente entender o porquê da preservação dessas áreas, desses sítios arqueológicos. Aqui a gente tem mais uma imagem ali de pinturas, né, da Pedra Furada,
também na Serra da Capivara, que trazem essa referência ali da tradição da arte rupestre, né? Que representavam a vida cotidiana, os modos de vida dessas populações antigas e a maneira como elas ocupavam e desenvolviam suas atividades no espaço geográfico, certo? E aí mais duas atividadezinhas ali para vocês responderem, né? Uma delas, a partir do estudo das pinturas rupestres encontradas nos sítios arqueológicos do Nordeste, se estabelecem diferenças. Quais são as tradições e como elas são representadas através dessas pinturas? Então, duas tradições, vocês vão dizer quais são elas e como cada uma está representada através das pinturas ali, por que existe essa diferença. E também identificando a riqueza ali dos registros e as áreas de conservação da história e dos modos de vida dos antigos povos que ocuparam a região Nordeste, né? Por isso a importância de estudar os sítios arqueológicos. Escreva exemplos de locais onde esses registros foram encontrados, segundo os que nós apresentamos ali ao longo do nosso estudo. Então respondam as atividades e a gente volta em seguida com a correção. Voltamos com a correção da atividade, então ficaram duas perguntinhas, uma para vocês responderem sobre aquela divisão das tradições das pinturas rupestres e a outra ali também para vocês darem exemplos de locais, né, que são os sítios arqueológicos do Nordeste. Então vamos ver lá, nossa primeira resposta. A tradição Nordeste, que inclui pinturas ali entre 8 e 10 mil anos, e entre as principais características dessa tradição é que as pinturas sempre mostram movimento. A tradição Agreste, as pinturas dessa tradição são mais recentes, cerca de 2 mil anos, e são figuras mais difíceis de serem interpretadas, porque elas são estáticas, certo? Então, estabelecendo ali essa diferença. E aí, na letra B ali, que vocês também deveriam dar exemplos de locais onde tem sítios arqueológicos. Serra da Capivara, no Piauí, Serra da Barriga, em Alagoas, e os Sambaquis, no Maranhão, são exemplos desses sítios arqueológicos que servem de referência para estudo científico das civilizações, das populações antigas, né? E aí, retomando um pouquinho o que a gente aprofundou de conhecimento, a importância dos sítios arqueológicos, o que são essas áreas e onde elas estão na região Nordeste do Brasil. Eu espero ter contribuído na aula de hoje com vocês com esse tema. Voltamos num próximo momento com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.